E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Vamos compreender esses 3 versículos primeiramente. Aqui era Deus dizendo, falando, tratando com um homem que tinha uma religião. Qual era a religião de Josué? A religião de Josué era Moisés. O que representa a religião? A religião, ela representa aquilo que religa, aquilo que aproxima, aquilo que vincula a pessoa a Deus, e que não permite que a pessoa se esqueça em nenhum momento que ela tem um acesso livre a Deus através daquele fato. Isto é religião. Por que razão hoje a coisa mais negativa que ocorre junto à humanidade representa a religião, seja ela de que ordem for? Porque nós compreendemos que a religião hoje, ela não tem vivido aquilo para o qual ela foi proposta, aquilo para o qual ela foi criada, exatamente porque quanto mais religiosa a pessoa se torna, mais distante de Deus ela fica. Quanto mais religiosa ela se torna, mais distorcidamente ela compreende o propósito de Deus para a sua vida. Então a religião hoje, ela não tem valor algum. Por que razão? Porque ela foi tirada do seu foco real, ela foi tirada do seu foco original e foi colocada em um foco que está totalmente fora de contexto referente àquilo que Deus ele determinou para que fosse assim. No primeiro momento, quando ele apresenta-se para Moisés, ele diz assim: Moisés, vá a Faraó e diga para libertar o povo. E o povo vivia, essa foi a primeira história, o primeiro acontecimento referente à escravidão. A escravidão é aquela condição espiritual em que a pessoa vive sem nenhuma perspectiva do amanhã. O escravo, ele come para trabalhar, ele trabalha para comer. A visão do escravo é do prato para a boca, a visão do escravo é da cama para a labuta, da labuta para a cama. Ele não tem perspectiva de futuro. Não que ele não traga consigo capacidade. Nós temos ao longo da história as coisas que os escravos fizeram, que impactaram positivamente de uma forma grandiosa a sociedade. No entanto, tanto os escravos hebreus quanto os escravos negros impactaram a sociedade. No entanto, eles traziam consigo uma crença de que eles não podiam representar ou não representavam absolutamente nada sem que fosse
manipulado e imposto por aqueles que eles consideravam seus senhores. Então, eles tinham uma vida limitada à palavra, à ordem e à imposição de homens. Eles não tinham nenhuma perspectiva espiritual e nunca olhavam para cima. Quando eles não olhavam para baixo, eles estavam olhando para trás. Essa é a posição que vivem os escravos. Ou olha para baixo, ou olha para trás, para que tenham em si a esperança, a sensação de que viveram alguma condição que lhes façam alguém capaz de viver mais hoje, e assim nasceu o termo mais um dia, só mais um dia. E tu observa que Josué, ele viveu essa expectativa em Moisés. Quando Moisés vai a Deus, e Deus fala para ele, vai lá e liberta o povo, ele diz, Senhor, mas quem eu direi que me mandou? Aí Deus disse assim, ó, vai lá e diga que eu sou, te enviou. Eu sou o quê? Eu sou quem? E esta palavra, essa resposta tem como sendo, seja, eu sou o que eu quiser. E tu observe bem, nesses versículos aqui, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Então observe, Moisés era servo de Deus, e na cabeça de Josué, ele era servo de Moisés. Então Josué não conhecia a Deus. O foco de Josué era Moisés. O exemplo de Josué era Moisés. E por isso a esperança de Josué era Moisés. Moisés morre. E Deus, por sua vez, compreendeu que Moisés era a pessoa que ligava Josué a ele. Agora, não havendo Moisés, era necessário que Josué fosse a Deus. No entanto, ele não conhecia Deus, porque ele aprendeu a lidar com a religião chamada Moisés. Ele não conhecia Deus. Agora Deus, como tinha um propósito na vida de Josué, como tem um propósito na vida de todos nós, ele se aproxima de Josué e faz com que Josué tenha conhecimento de que ele não voltará a ver Moisés fisicamente. Contudo, o Deus de Moisés estava se apresentando para ele naquele momento, para dar sequência ao seu propósito agora na vida de Josué, e através da vida de Josué, da vida de todos aqueles escravos que viveram no Egito, submetidos à imposição de Faraó ao longo da sua vida. Gerações nasceram, gerações morreram, e só tinham a escravidão como sua realidade. Então, se nós hoje não tivermos cautela espiritual, nós acabamos por ser influenciados por experiências alheias que não representam experiências com Deus, e passamos a considerar como sendo normal algo ou coisas que não são normais, e consequentemente vamos criando formas de nos conformar. O que representa a conformação? Significa se adequar ao espaço ou à condição que lhe é imposta.
o bolo. Você bate a massa e na hora de levar ao forno, se a forma for em forma de coração, o bolo fica com forma de quê? De coração. Se a forma for quadrada, o bolo fica o quê? Quadrado. Se a forma for redonda, o bolo fica o quê? Redondo. Isto é conformar. Significa se enquadrar na condição que a forma nos impõe. No entanto, a forma que este mundo tem, ela não deve nos caber, e não é uma decisão tomada por nós apenas, mas o próprio Deus, ele disse assim através do apóstolo Paulo aos Romanos: não vos conformeis. Observe, formar-se, conformar-se representa se adequar à condição. Não se conformar, ser inconformado, significa não se enquadrar, porque existe um propósito da parte de Deus para que nós possamos nos enquadrar segundo e conforme o propósito dele. Se compreendermos isso, aí começa o processo de libertação, porque nesse momento ele disse também, Deus através do apóstolo Paulo: mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Então a libertação, ela não começa diante dos meus olhos, no aspecto A, B, C ou D, embora eu tenha como perspectiva, eu tenha como anseio, eu tenho como esperança, eu tenho como expectativa que um determinado aspecto da minha vida ele possa mudar, para que fique evidenciada a minha fé em Deus, mas esse processo ele não começa naquele determinado aspecto. Eu quero uma resposta física. Essa resposta ela não virá através dos membros ou órgãos do meu corpo. Essa resposta virá a partir da minha mente. Quando eu compreender que o meu corpo não pode ser enfermo, a partir daí, na minha mente, no meu espírito, eu rejeito a enfermidade. Então eu não vou me conformar à condição de ser dependente de medicamentos ou de tratamentos. Eu vou depositar todas as minhas expectativas em um Deus que não apenas restaura o físico, mas tem a capacidade para ressuscitar caso esse corpo esteja morto. Não é diferente na minha vida econômica. Existe uma imposição por parte deste mundo. No entanto, eu preciso compreender que eu estou diante de um Deus que no deserto, sem padaria, ele sustentou um povo numeroso de 600.000 pessoas com pães todos os dias, e nunca faltou. E quando essas pessoas acharam que pão puro, representado pelo maná, não estava satisfatório, ele mandou carne até sair pelo nariz, a quantidade de carne que aquelas pessoas comeram, para provar que ele era um Deus que provia tudo quanto eles tinham necessidade. No meio do deserto, a pedra que surgiu no caminho, ele fez com que daquela pedra jorrasse água, para que eles pudessem beber água potável e saciarem-se até a última condição de suas sedes. Esse é o Deus.
que à noite acompanhavam a eles em forma de uma coluna de fogo para aquecê-los do frio. E durante o dia ele andava sobre eles como uma coluna de nuvem. Observe que hoje Satanás, ele usa o termo que quando as coisas não estão funcionando, parece que a pessoa tem uma nuvem negra sobre a sua cabeça. E a Bíblia diz que quando essas nuvens apareceram sobre a cabeça de alguém, foi com o objetivo de protegê-los do sol escaldante do deserto, porque as temperaturas do deserto, elas podem chegar a 80 ou mais graus. E lá estava Deus em forma de uma nuvem sobre a cabeça daquelas pessoas, para protegê-las do sol escaldante, para que elas não tivessem uma insolação. Então observe, esse é o nosso Deus. Como esse Deus não irá fazer? Mas é necessário que eu compreenda que as ações dele, o poder libertador dele, ele é trabalhado dentro de nós primeiro. Ele é trabalhado dentro de nós primeiro. Então o nosso foco, ele precisa ser introspectivo. O nosso foco, nós precisamos olhar para dentro, porque somente quando nós olhamos para dentro e nós conseguimos detectar, conseguimos enxergar, conseguimos encontrar a Deus dentro, é que o milagre ele começa a se produzir, porque visão não é algo de fora para dentro, visão é algo de dentro para fora. Então aquilo que eu vejo no meu interior, aquilo que eu vejo na minha mente, aquilo que eu vejo na minha consciência, é que eu vou projetar diante dos meus olhos, através da minha audição, através da minha visão e através das minhas palavras, que são exatamente os três ou um dos sentidos que se encontram em minha cabeça. Então é muito mais fácil para o meu cérebro comandar a minha visão que está próxima a ele, é muito mais fácil do meu cérebro comandar a minha audição que está próxima a ele, é muito mais fácil o meu cérebro comandar as minhas palavras, a minha voz que está próxima a ele, do que comandar propriamente os meus braços, do que comandar a minha mão. Então, se eu compreendo que ele trabalha na minha mente, então eu vou começar a enxergar conforme ele me mostra. Eu vou começar a ouvir aquilo que ele fala e vou começar a profetizar as palavras baseadas naquilo que eu ouço dele, porque as palavras que dizemos são baseadas nas palavras que nós ouvimos. Então aquilo que nós dizemos é o reflexo daquilo que ouvimos, e por isso precisamos estar apegados e termos como a religião Jesus, porque ele apresentou-se para nós como sendo a única possibilidade de chegarmos a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não há outra possibilidade. Então, se eu compreendo que a minha ida a Deus depende de Jesus, é nesse momento que a religião, o que Jesus nunca foi, cai, seja ela qual for, seja ela qual for. A palavra
cristão, que significa pequenos cristos, ela não tem o entendimento por parte da igreja do que ela realmente representa. Porque se houvesse esse entendimento, consequentemente, nós teríamos o entendimento de que, por mais que nós estejamos caminhando em direção a um reino, mas no trajeto nós viveremos experiências que possam custar a nossa vida. E quando é que um cristão ele é tão apegado à sua vida? Quando ele ainda não a entregou. Porque analise comigo, se eu tenho a plena convicção de vida eterna, qual a possibilidade de morrer? Se eu tenho a plena consciência daquilo que Deus ele tem a capacidade de fazer, qual é a razão que poderia me levar a questionar um de seus feitos? Se Ele é um Deus infalível. Então é importante compreendermos que Ele revelou-se para Moisés, porque Moisés não lhe conhecia, e Ele então fez-nos compreender que aqui se tratava de Deus, Senhor de Moisés, diante de Josué, cujo seu Senhor era Moisés e não o próprio Deus. Mas agora Deus está se revelando para ele, e diz assim para ele, versículo 2 mais uma vez: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te um ponto, pois diante desta condição, agora. Então observa, primeiro ele diz: levanta-te. É a única forma de você ver a resposta que eu vim trazer para você, é se você se levantar. Está de pé? Muito bem. Esta ação precisa acontecer agora. Acontecendo, movendo essa ação, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou agora aos filhos de Israel. Então observe o Deus de Já se manifestando. Agora eu estou sendo convidado por Deus a sair de onde estou, da minha zona de conforto, onde eu conheço tudo, onde eu sei como funciona, e vou para uma terra que Ele disse que preparou para mim, mas eu não tenho nesta terra nenhuma segurança visível do que vai acontecer lá. Agora, a minha segunda pergunta precisa ser a seguinte: quem já me disse que devo estar lá? Quem está me indicando a direção? Quem está falando comigo que do outro lado existe uma terra que, como garantia, veio de suas mãos? Eu preciso ter essa resposta. De onde veio esta voz? Se eu compreendo que esta voz, ela veio de Deus, então é neste momento que eu preciso agir segundo a sua orientação e direção, em obediência à sua voz. Então nesse momento Josué se levanta e Deus diz assim para ele no versículo 3: todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Em outras palavras, Josué, não é o lugar, são seus pés.
Não é o lugar, é você. Não é o lugar, sou eu. Então, se nós compreendemos que Deus é conosco, nós podemos nos sentir confortáveis até em um ambiente que representa um verdadeiro inferno. Foi assim com Jesus. A Bíblia não relata que ele voltou queimado do inferno, embora lá seja um lago de fogo. Quando ele volta e se apresenta aos seus discípulos, ele mostra uma cicatriz, ele mostra a marca do cravo em suas mãos, ele mostra a marca da coroa na sua fronte. Isso para mostrar que não era o Espírito de Jesus que voltou para assombrar, mas era a pessoa do Senhor Jesus materializada, que quando foram ao cemitério não acharam ninguém. E quando ele se apresenta, ele pode ser tocado, ele pode ser apalpado, ele pode ser visto fisicamente, porque no corpo, na alma e no espírito, ele prevaleceu sobre tudo, absolutamente. Esse é o nosso Deus, essa é a nossa religião, a pessoa que nos liga a Ele. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então hoje eu preciso compreender que a minha religião é quem? Jesus. É a única pessoa que me liga a Deus. Então observem que nesse momento ele mostra para Josué que independente do ambiente que Josué fosse, naquele lugar Deus seria com ele a partir do momento que ele pisasse lá. Então isso desmistifica da nossa mente, da nossa cabeça, que existem lugares bons e existem lugares ruins. Só existem lugares. A diferença entre o bom e o ruim está na maneira que as pessoas pensam. A diferença do bom e do ruim está na forma que as pessoas interpretam a sua fé em Deus. A diferença do bom e do ruim está na maneira que as pessoas conduzem a sua fé em Deus. Porque a partir do momento que eu compreendo que aquilo que eu espero de Deus, Ele já me concedeu, mesmo antes de eu nascer, então eu compreendo que o trabalho que supostamente eu teria que fazer com o objetivo de obter ou de conquistar alguma coisa, esse trabalho já está feito. Agora eu só preciso me posicionar para tomar posse, porque Ele já fez. E onde entra o fator posse? Entra exatamente aqui em minha mente. E se eu tenho em minha mente a clara convicção de que Jesus, de que Deus Ele já fez, através da pessoa do Senhor Jesus, é nesse momento que começa um processo de libertação. Porque eu vou olhar para um aspecto A, B, C ou D e vou enxergar Deus naquele aspecto, porque Ele terá me falado nesta mente que Ele disse que precisa ser inconformada a respeito daquilo que Ele já realizou em favor da minha vida pela fé. Então eu piso e tenho a possessão. Agora, qual seria o meu limite? Até onde vou? Ele diz aqui nesse versículo 4: desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra
dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Eu amo esse versículo aqui, porque um dia Deus ele me revelou o que representa o poente do sol. Vamos compreender juntos. Quando nós chegamos à beira-mar, nós chegamos lá uma linha que liga o céu ao mar, aos nossos olhos. Não é um fato, é uma linha imaginária, que cientificamente chama-se de linha do infinito. Por que razão? Porque eu entro em uma embarcação mar adentro e eu vou navegar todo o planeta. Não haverá um momento sequer que eu terei que tirar o barco de dentro d'água, atravessá-lo em terra firme e colocá-lo dentro d'água do outro lado. Não, eu consigo navegar o mundo dentro d'água sem sair dela. E isso sempre me conduzindo para frente. E eu nunca chegarei naquela linha. Por esta causa, ela é infinita. Lá é o poente do sol. Então Deus diz para Josué que o limite dele seria o poente do sol. Em outras palavras, Deus quis dizer para Josué que ele nunca teria o quê? Limites. Que ele não teria limites. Então, se Deus falou que eu não tenho limites, significa que eu não tenho o quê? Limite. Porque quem falou que eu não tenho limites foi quem? Deus. Então qual é a possibilidade de eu me limitar diante disso ou daquilo, se Deus disse que eu não tenho limite? Daí ele diz aqui no versículo 5: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Ninguém. E você pode acrescentar nada e nem ninguém, porque qualquer coisa é criada sempre por alguém. Todas as controvérsias da vida procedem de alguém. Então, se ele diz que ninguém poderá te resistir, significa que naturalmente nada pode nos resistir. Se ninguém, então nada. Está incluso aqui nesse pacote. Te resistirá, mas não significa que a sua resistência diminui amanhã, então fica mais fácil para quem te resistia persistir e prevalecer. Não, ele disse que todos os dias da sua vida a sua resistência será a mesma, porque a nossa resistência é quem? Jesus. Se a nossa resistência é Ele, então nós sempre seremos irresistíveis. Ele não muda. Ontem eu estava nesse mesmo púlpito pregando com 19, 20 anos. Hoje eu estou nesse púlpito pregando com 47. No entanto, esse mesmo Deus, Ele traz consigo uma força que independe da minha condição física, porque quem é o irresistível é Ele. E por que razão Ele diz que ninguém e nada pode me resistir? Porque Ele está em mim, porque Ele está em você, porque Ele está em nós. Então, a partir do momento que Ele está em nós, a resistência cai, por mais resistente que aparentemente ela seja. Mas nós estamos tratando com Deus, e a Deus ninguém resiste. É impossível resistir a Deus.
Com uma palavra, Ele muda tudo. Com uma palavra, Ele muda tudo. Esse é o nosso Deus. Então diz aqui, no versículo ainda 5, no terceiro parágrafo, ele diz: como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te. Ou em outras versões ele disse: seja forte, tenha bom ânimo, seja corajoso, e tu farás a este povo que herdar. Sabe que herança? Herança é aquilo que quando você dá, você já está pronto. Herança é aquilo que quando você amadurece, vem para a tua mão, sem que você precise construir. Isso é herança. A herança tira de nós a preocupação do que precisamos fazer. Nós não precisamos fazer o quê? Nada. Está tudo pronto. O nosso problema é que nós ficamos muito preocupados no que temos que fazer e esquecemos de tomar posse daquilo que já está pronto. Essa é a condição que escraviza um povo que é de Deus, mas que mesmo sendo de Deus, se esquece de uma palavra que procede dele, que é a condição de sermos herdeiros. E ele diz assim: a terra que jurei a seus pais que lhe daria. E aí ele pede aqui, ó: tão somente ser forte, ou tão somente se esforce e permaneça animado, tem de bom ânimo, não desanima não, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, ou seja, para viver de acordo, em conformidade com a minha palavra, que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Hoje é muito comum a briga entre a direita e a esquerda, né? E Deus está dizendo aqui que nem a direita e nem a esquerda presta, porque quem tende para a direita é desviado, quem tende para a esquerda é desviado. Nós precisamos permanecer no centro, e o centro é quem? É Jesus. E Jesus é apartidário, ele não tem partido. Jesus trabalha com todos quantos trabalham para Ele, e por Ele e com Ele. Por isso a nossa esperança não pode estar no homem, ela precisa estar em quem? Em Deus. Para que, diz o último, prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, ou seja, não confessa a derrota, porque eu lhe dou garantias. Medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, observe, isso não é uma sugestão, é uma ordem. Viver isso é uma ordem, é algo imperativo, não é sugestivo. Ele diz: porventura não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes com nada.
As coisas estão fugindo de controle. Este mundo nunca teve tão difícil como está nos dias de hoje. Minha gente, o que nós vemos hoje sempre foi assim. Sabe por que nós não víamos? Porque nós não conhecíamos a Deus. E a partir do momento que nós conhecemos a Deus, que as nossas atenções se voltaram para Ele, então nós começamos a ver solução em tudo. Porque ter a Deus como o nosso foco nos faz ver solução em tudo. Mas quando nós perdemos o foco, nós começamos a ver problema em tudo. Então aí está a diferença. Então ele pede que não venhamos nos escandalizar, não venhamos ficar pasmados com nada, porque tudo debaixo do céu é altamente normal, porque o mundo jaz em tudo. E o que esperar do maligno? Não há o que esperar dele, não virá nada bom dele. Mas se nós não nos escandalizarmos, nos esforçarmos e termos bom ânimo, ele diz aqui: porque o Senhor é contigo e por onde quer que o quê? Andares. Ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Diz aqui, perdão, no versículo 10: então deu ordem Josué aos príncipes, os principais, os responsáveis, os conscientes, os cabeças: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, porque tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e ao meio da tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu, desta banda do Jordão. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-lo-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis o que vos deu Moisés, e servo do Senhor, desde a banda do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que fores, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandastes, morrerá. Tão somente esforça-te e tem o quê? Bom ânimo.